Oi, pessoal, tudo bem? A videoaula dessa semana, então, é sobre força de empuxo. Ela é o último tipo de força que a gente vai trabalhar. Vamos encerrando aí o que seriam os nossos tópicos de aplicações de leis de Newton. E ela é uma força diferente das outras que a gente trabalhou até agora, porque ela é a força que a gente sente quando a gente está imerso em um fluido. Então, fluidos são líquidos e gases, é a palavra que a gente usa para resumir quando a gente está falando tanto de algo que vale tanto para líquidos quanto para gases. E uma das personagens mais famosas na história, assim, da ciência de maneira geral, mas especialmente dentro da análise de forças de empuxo, foi o Arquimedes. Tanto que essa lei que a gente vai estudar hoje, a força de empuxo, assim como a força elástica a gente chamava de lei de Hooke, essa força de empuxo a expressão para ela, quem desenvolveu foi o Arquimedes, então a gente vai chamar de princípio de Arquimedes. E aí, antes da gente partir para a nossa aula, eu queria deixar aqui um videozinho bem bacana contando um pouco da história de como foi, então, teoricamente, né, como que o Arquimedes conseguiu, então, resolver uma questão que surgiu na época ali envolvendo o rei de Siracusa e como, a partir disso, ele acabou desenvolvendo um princípio que é super utilizado hoje quando a gente analisa corpos imersos em fluidos. Ilustrando História. Certo dia, há mais de 2.200 anos atrás, um rei chamado Hierão II pediu a um ferreiro que lhe confeccionasse uma coroa, e para isso lhe forneceu uma barra de ouro. Quando a coroa ficou pronta, ainda que ela tivesse o mesmo peso da barra de ouro fornecida, o rei desconfiou, achando que talvez o ferreiro pudesse ter misturado ao ouro um pouco de prata, roubando parte do ouro para si. Para ter certeza, então, o rei chamou um dos homens mais inteligentes de seu reino, o físico, matemático, filósofo, engenheiro, astrônomo e inventor Arquimedes. Ele nasceu por volta do ano de 287 a.C., em Siracusa, uma cidade da Sicília, parte atual da Itália, mas que na época pertencia à Magna Grécia. Para solucionar o problema, Arquimedes não poderia danificar a coroa e, portanto, pediu ao rei tempo para pensar. Diz a lenda que foi durante um banho de banheira que lhe veio a grande ideia. Eureka! Teria gritado Arquimedes, que em grego quer dizer descobri, e saiu correndo pelado de tanta empolgação. Ele notou que o nível da água na banheira subia enquanto ele entrava e concluiu que se o ferreiro de fato tivesse usado somente o ouro para fazer a coroa do rei, então, independentemente de sua forma, quando imersa em uma bacia, ela deveria deslocar a mesma quantidade de água que uma barra de ouro. Foi assim que Arquimedes descobriu o que ficou conhecido como o princípio de Arquimedes, que diz que todo corpo mergulhado em um líquido sofre a ação de uma força para cima igual ao peso do líquido que desloca. É por isso que quando entramos numa piscina, por exemplo, nos sentimos mais leves do que quando estamos fora dela. Há uma força nos empurrando para cima. Arquimedes mergulhou a coroa e a barra de ouro em uma bacia presos a um fio, e a barra de ouro afundou mais do que a coroa. O mistério, para a infelicidade do ferreiro, havia sido desvendado. Como a coroa tinha prata misturada, seu volume aumentou, ficando mais leve dentro da água, pois quanto maior o volume, maior a quantidade de líquido deslocado. Arquimedes descreveu também o princípio da alavanca. Ele dizia: "Dê-me um ponto de apoio e moverei o mundo." De fato, com um ponto de apoio e uma grande alavanca, é possível mover qualquer coisa. Uma constatação simples, mas de grande visão científica. Ele inventou ainda uma máquina que ficou conhecida como parafuso de Arquimedes, usada até hoje para diferentes aplicações. Desenvolveu equipamentos para defesa militar, fez grandes trabalhos matemáticos e cálculos incríveis. Ele é considerado um dos maiores cientistas da antiguidade clássica. A coroa era do rei, mas a majestade será sempre de Arquimedes. Bacana o vídeo, né? Eu acho ele super didático, eu adoro os desenhos, tanto que eu acabei colocando esse desenho na capa do nosso capítulo ali também, né? Então vamos ali para a apostila? Então a pergunta ali, né? Como uma banheira ajudou Arquimedes a determinar o material de uma coroa? A gente já pode escrever aqui então o que a gente observou ali no vídeo. Porque como é que foi essa ajuda? Então ele percebeu que corpos imersos em líquidos
ou fluidos, como a gente tinha falado antes, deslocam um volume, igual ao seu. Não sei se quando vocês eram crianças, vocês tiveram a oportunidade de brincar em alguma banheira. Na casa da minha avó tinha uma banheira. E eu lembro que eu achava super legal a ideia de encher ao máximo, assim, a banheira, botar o nível de água super alto. Só que a minha mãe ficava meio de cara, assim, porque daí se a gente enche demais a banheira, quando a gente entra na banheira, o que vai acontecer? Aquele princípio básico da física, né? Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Então, no momento em que o volume do meu corpo, mesmo corpo de criança, começava a ocupar aquele espaço ali onde estava a água precisa se deslocar. E aí, eventualmente, se a banheira já está muito cheia ou está cheia até a borda, obviamente essa água vai transbordar, né? Então, isso foi o Arquimedes se deu conta que essa quantidade de água que transborda é exatamente igual ao volume do corpo que foi colocado para dentro desse líquido, então. E aí, em função desse deslocamento, a gente acaba ficando mais leve dentro da água. E por que que isso acontece? Em função da gente estar mergulhado dentro de um líquido, existe uma coisa que os líquidos fazem que acaba se chamando de pressão. Na verdade, não são só os líquidos que fazem isso, tá? Os gases também fazem isso, a nossa própria atmosfera gera uma pressão que seria o equivalente a gente ter uma força de 10.000 newtons em cima de 1 metro quadrado, então é uma força relativamente grande. E é graças a essa pressão atmosférica que a gente consegue ter, por exemplo, oceanos com água líquida. Se a gente não tivesse atmosfera na Terra, todos os oceanos iriam evaporar, porque não teria nenhuma pressão, nenhum tipo de força forçando aquelas moléculas de água a se juntarem e interagirem um pouco mais, tá? Então, vamos anotar aqui o seguinte, ó, quando a gente está mais lá para baixo, mais ao fundo de um líquido, a gente tem uma pressão maior. E essa pressão vai acabar estando vinculada a uma força maior também. Quando eu estou mais para cima aqui do líquido, eu tenho uma pressão menor. Quer ver como vocês já sentiram isso alguma vez na vida? Quando a gente está dentro de uma piscina e a gente acaba mergulhando, a gente vai tipo no fundão da piscina assim, a gente quer mergulhar ao máximo lá no fundo para tentar encostar no fundo. Quanto mais fundo a gente mergulha, mais a gente sente o nosso ouvido doer e o nosso peito apertar, porque vai aumentando a quantidade de água que tem em cima da gente. Colunas de fluidos, e no caso da piscina, né, uma coluna de líquido, quanto mais profundo a gente está, mais pressão ele acaba fazendo em cima da gente. Então é daí que vem essa diferença de pressão, a gente já em algum momento já sentiu isso, né, mergulhando. E aí o que vai acontecer? Em função de eu ter essa pressão maior no fundo, eu vou ter uma força também, mais força que o líquido vai estar fazendo para empurrar esse corpo para cima. Eu também vou ter força tentando empurrar ele um pouquinho para baixo, aqui nessas outras direções, mas elas vão acabar sendo menos intensas. Por isso, acho que eu vou até desfazer isso que eu fiz aqui das flechinhas. Por isso que as flechinhas de baixo, elas são mais grossas e mais longas do que as flechinhas de cima, para indicar que a força que eu estou sentindo aqui embaixo é maior do que a força lá de cima. Por que isso é importante para mim? E, na verdade, para nós, né? Porque a gente vai estar olhando, então, para uma situação em que eu vou ter uma força resultante. É uma força resultante que vai estar apontando lá para cima e que vai estar tentando fazer o corpo sair de dentro do líquido. Ele não quer que o líquido tenha esse corpo lá dentro dele. Então, é mais ou menos tipo a situação da força normal, quando a gente está tentando atravessar uma superfície, a superfície não deixa que a gente atravesse ela. No caso dessa força que a gente sente dentro dos líquidos, é como se o líquido estivesse tentando expulsar esse corpo que entrou ali. Tá? Essa força é o que a gente chama de força de empuxo. Tá? Então, essa força se chama força de empuxo.
Então, aqui nessa outra página a gente tem a definição do que é a força de empuxo. Vou pegar meu marca-texto, que eu adoro. Força de empuxo, então, é essa força que atua sobre um corpo que está imerso em um fluido que tenta impedir que esse corpo afunde. Então, só para a gente já tinha feito essa classificação dessa definição, fluidos são líquidos e gases. E o que o Arquimedes, então, trouxe para a gente é que esse empuxo, o valor dessa força de empuxo, tem o mesmo valor do peso do líquido deslocado. Então, se a gente conseguir pegar aquela quantidade de água que foi deslocada e botar em cima de uma balança, por exemplo, na situação que eu falei ali da banheira, por exemplo, se toda aquela água que transbordasse para fora da banheira eu conseguisse botar dentro de um potinho e depois fosse lá numa balança e pesasse o peso e medisse o... Balança não, né? Dinamômetro. Se fosse lá no dinamômetro e medisse o peso dessa quantidade de água que transbordou, eu saberia exatamente qual era a força de empuxo que o meu corpo estava sentindo em função de ter entrado naquela banheira ali, naquela água. Então, olhem a situação que está escrita aqui. Vou pegar uma outra caneta para poder riscar. Então, o nível de água, antes do Arquimedes colocar a coroa dentro da água, ele estava marcado nessa linha preta aqui. Depois que o Arquimedes coloca a coroa dentro da água, esse nível de água vai acabar subindo, porque aquela água que antes estava ali vai ter que ocupar um outro espaço, né? Ela vai ter que ir para outro lugar. Então, exatamente essa quantidade de água aqui que eu estou pintando de vermelho, se a gente conseguisse pegar ela, botar dentro ali, sei lá, de um potinho e pendurar, vamos colocar um balde, né? E pendurar num dinamômetro, aí a gente conseguiria medir o peso dessa água. E aí o peso desse líquido que eu desloquei seria igual à força que essa coroa estava sentindo para ser empurrada para fora da água, para não afundar. Então, isso que é o princípio de Arquimedes. O empuxo tem o mesmo valor do peso do líquido deslocado. Importante destacar aquilo que está ali embaixo também, né? Quando o corpo for mergulhado, ele desloca um volume de fluido que é igual ao volume que foi imerso. Então, se eu estiver falando, por exemplo, de uma coroa inteira e eu mergulhar a coroa inteira, aí o volume de líquido que eu desloquei foi igual ao volume da coroa completamente. Quando eu entro numa piscina, por exemplo, eu não estou deslocando um volume igual ao meu corpo completamente, porque normalmente a gente entra na piscina e ainda fica com alguma parte do corpo para fora, né, da água. Então, seria só o equivalente a uma fração do volume do meu corpo. Então, a gente tem que tomar cuidado, dependendo das situações que a gente estiver analisando, a gente não vai poder considerar o volume total do corpo, depende do quanto está para baixo da água, ok? E aí a gente vai analisar aqui como é que funciona então essa força de empuxo. Vou pegar umas canetinhas de cores diferentes aqui. Vou pegar uma verde, depois eu vejo qual outra cor que eu pego. O que acontece? Quando a gente está com um corpo, isso aqui é para ser um balde, tá? Não é para ser uma sacola de compras. Quando a gente está com um corpo pendurado, como é que é o nome desse negócio mesmo aqui? Quem é que lembra ainda o nome disso? Dinamômetro, muito bem. Então, o dinamômetro é aquele nosso eterno parceiro para medidas de forças, certo? Então, o dinamômetro, ele vai estar nos dando valores de força. Eu juro que aquilo ali era uma tentativa de um F. Pronto. Uma força que ele com certeza vai estar medindo nessa situação em que ele está segurando o corpo suspenso é a força peso. Então, aqui, Deus o livre, vou fazer de novo. Então, aqui eu tenho a força-peso do corpo. Independente desse corpo estar mergulhado no ar, porque todos nós estamos aqui na atmosfera, né? Independente desse corpo estar fora de um líquido, metade dentro de um líquido ou completamente dentro de um líquido, a força-peso do corpo não muda. Porque força-peso, lembra, depende de duas coisas. Depende da massa do corpo e depende da gravidade. Nessas situações que a gente está analisando, a massa do corpo continua a mesma, a gente não está arrancando nenhum pedaço dele, a quantidade de matéria está sendo igual. E a gente está considerando que a gravidade é a mesma. Então, voltando ali para a apostila,
Esse peso desse corpo, ele vai ser sempre igual, independente de estar fora da água, parcialmente dentro da água ou dentro da água completamente. Eu vou pegar aqui uma caneta preta e eu vou fazer tipo um pontilhado, assim, para indicar que é onde estaria o resto do corpo, né? A gente não tá vendo porque ele tá submerso, mas é para o corpo estar ali nessas situações da água, tá? A força-peso é sempre igual. O que vai mudar em cada uma dessas situações? É justamente a força de empuxo que vai estar sendo sentida por ele. Então, nessa primeira situação aqui, a gente não tem empuxo, vou fazer um empuxo de cor roxa, tá? Então, nessa primeira situação, não existe empuxo. Por quê? Porque ele está fora do nosso líquido, né? Então, ele está fora d'água, a gente não vai ter empuxo nenhum. Agora, no momento em que eu coloquei o corpo dentro da água, parcialmente dentro da água, vai surgir uma forcinha de empuxo aqui, que vai começar a tentar empurrar esse corpo lá para fora. E quando eu tiver mergulhado completamente, essa força de empuxo vai acabar aumentando aqui, tá? Por quê? O que a gente já pode anotar aqui, então? Quanto mais eu mergulhar o corpo dentro do líquido, mais força esse líquido vai fazer para tentar fazer esse corpo flutuar. Ele vai entender que, tipo, meu Deus, o corpo está afundando mais, preciso ajudar mais. Tipo isso, assim. Então, a gente já pode anotar aqui que, vou trocar de caneta, quanto mais afundamos o corpo, que daí quanto mais a gente afunda o corpo, mais volume de líquido é deslocado também, né? Mais empuxo temos. E aí, o que vai acontecer, ó? Aqui nesse primeiro dinamômetro, qual é a força que o dinamômetro está lendo? Seria a nossa força resultante, né? A força que o dinamômetro está lendo é simplesmente a força-peso. É a única que está atuando ali naquele corpinho. Agora, na outra situação, aqui nas outras situações, quem seria a força resultante aqui e quem seria a força resultante aqui? Nessa primeira situação, a gente tem peso menos empuxo, e na segunda a gente também vai ter peso menos empuxo. Só que aqui, esse valor da força de empuxo vai ser pequenininho, e esse valor vai ser maior, porque eu vou ter afundado mais, certo? Se acontecer da nossa força peso ser igual a de empuxo, a gente já vai em seguida falar sobre isso. Aí a gente vai estar numa situação bem específica, que é de um corpo boiando. Mas ainda não é o momento de nós falarmos disso, ok? Então, o que acaba acontecendo, né? Essa força aqui, que é a nossa força resultante, isso aqui é o que nos dá o peso aparente do corpo. Então, o peso aparente, ele é essa força resultante, é o que o corpo parece pesar. Então, quando a gente levanta alguém dentro da água e essa pessoa ainda está mergulhada na água, né, pelo menos uma parte dela, a força que a gente está fazendo para conseguir sustentar ela é igual a esse peso aparente dela. O que é o peso aparente? É o peso real que ela teria se a gente estivesse levantando fora, né, ali na borda da piscina, só que dando uma compensada, quem é que está ali? A força de empuxo. Então, a força que a gente precisa fazer é igual ao peso da pessoa, menos aquilo que o empuxo já está fazendo para nos ajudar. Por isso que o peso aparente fica menor, porque a gente subtrai do peso real o valor da força de empuxo. Tá? Então, é assim que a gente calcula o peso aparente de um corpo, ele seria o equivalente à nossa força resultante ali, o quanto o corpo aparenta pesar quando ele está dentro de um fluido. E aí eu tenho uma notícia para vocês, todos e todas. Quando a gente sobe na balança, a gente não está lendo o nosso peso real. Primeiro que a balança não lê diretamente o peso, ela lê a normal que a gente está fazendo em cima dela, né? A gente já passou por essa parte. Mas a gente não pode esquecer que nós também estamos imersos em um fluido. A gente está mergulhado num fluido que é essa mistura de gases que compõe a nossa atmosfera.
Então, na verdade, o nosso peso real, ele teria que ser obtido através da multiplicação ali da gravidade de onde a gente está, pela massa que a gente tira da balança, mas a gente tem que considerar que no momento que a gente sobe na balança, a gente não está sendo só atraído pela força-peso, tem um pouquinho de empuxo empurrando a gente para cima. Então, na verdade, o nosso peso real, ele é um pouquinho maior até do que o que a gente consegue registrar, certo? Então, notícia aí. A gente só conseguiria ver o nosso verdadeiro peso se a gente estivesse dentro de uma situação de vácuo. Mas aí, numa situação de vácuo, a gente teria outros problemas, né? Então, melhor deixar assim. Então, para a gente poder entrar na parte matemática agora do negócio, para a gente poder mensurar quanto que vão valer essas forças, a gente precisa fazer uma revisão sobre densidade. Tá? Então, eu coloquei como sugestão ali que vocês abram lá na página 59 para poder anotar essas coisas. A densidade de um corpo, então, só para a gente retomar, ela é dada pela razão entre a massa e o volume que ele ocupa. Lembrando sempre que razão é a mesma coisa que divisão. Então, se eu quiser saber qual é a densidade do corpo, eu vou estar considerando uma divisão entre a massa e o volume. Por isso que a equação de densidade é essa que está aqui escrita para vocês. Essa letra grega, que é o ρ, é o que a gente vai usar como símbolo de densidade. E uma das densidades mais importantes que precisa saber aí de coração, né, de cor, é a densidade da água. Provavelmente ano passado, quando vocês trabalharam com a Simone, vocês se acostumaram muito com as unidades de gramas por centímetros cúbicos. Aqui na parte de empuxo, como a gente está dentro do sistema internacional e está trabalhando com newtons e tudo mais, a gente acaba usando uma outra unidade, que é quilograma por metro cúbico, mas as duas são de densidade. Então, a água tem 1 grama por centímetro cúbico, isso é a mesma coisa que 1000 quilogramas por metro cúbico. Como é que a gente faz algumas conversões, então? Porque em algumas questões vocês vão receber algumas unidades que não vão estar na unidade que vocês querem, né? Algumas grandezas que não vão estar na unidade desejada. Então, como é que a gente faz para converter esses valores? Vamos começar por uma que é muito importante, que é a conversão da massa. Então, se eu receber uma massa que está em gramas... Opa, saiu vermelho. Eu queria que isso aqui fosse preto. Se eu receber uma massa que está em gramas e eu quero passar ela para quilograma, eu vou precisar dividir esse número por 1000 para conseguir chegar no valor de quilogramas. Uma outra coisa importante que lá pela densidade da água vocês já devem ter visto é como é que eu faço para fazer a conversão de grama por centímetro cúbico. Então, vou colocar para cá de grama por centímetro cúbico para quilograma metro cúbico. Eu vou fazer uma multiplicação aqui que vale 1000. Então, 1 grama por centímetro cúbico é a mesma coisa que 1000 quilogramas em 1 metro cúbico. A gente também já pode aqui então fazer uma outra conversão importante que algumas vezes vai aparecer, porque a gente está falando de líquidos e gases, e normalmente líquidos e gases o volume é dado em litros ou ml. Então também é importante saber fazer esse tipo de conversão. Então, só para a gente lembrar, né, que em 1 metro cúbico eu consigo fazer caber 1000 litros. E em 1 centímetro cúbico, eu consigo fazer caber 1 ml. Então, essas aqui também são conversões que vão ser úteis aí para quando a gente estiver entrando na nossa parte de quantificação, né? Que a gente vai fazer as continhas mesmo de força de empuxo. Então, para a gente entender a densidade um pouquinho melhor, eu resolvi pegar duas coisas que eu tenho aqui em casa, que vocês devem ter também, que é um pacote de arroz e um pacote de batata palha. Então, esses pacotes têm praticamente o mesmo tamanho. Tá? Então, eles ocupam praticamente o mesmo espaço. A gente pode dizer que os dois têm um volume igual. Só que dentro desse pacote aqui, eu tenho 1 quilograma de massa
E dentro deste pacote aqui eu tenho 140 gramas. Então, aqui seriam 1.000 gramas e aqui 140 gramas. Então, o que acaba acontecendo? Apesar do tamanho desses pacotes serem parecidos, os volumes serem parecidos, a quantidade de massa é muito diferente. Eu tenho muito mais massa concentrada no pacote de arroz do que eu tenho no pacote de batata palha. Então, a gente diz que a densidade desse pacote de arroz é maior, porque eu vou conseguir encontrar mais gramas dentro de um mesmo espaço do que lá na batata palha. Inclusive, vou dizer para vocês que eu fiquei chocada com a diferença do peso, porque eu nunca tinha visto que a batata palha era só isso aqui. Então, é basicamente ar, né, que a gente compra. Inclusive, vocês sabem por que eles deixam bastante ar dentro dos pacotes? Não é para ser uma enganação com o consumidor nem nada. Normalmente, esses pacotes de salgadinho ou de batata palha que vem com ar à volta é para proteger o conteúdo. Se eles ficassem, o que vem aqui dentro desses pacotes quebra muito fácil, né, se a gente esmaga. Então, se eles ficassem compactados, que nem um saco de arroz, assim, poderia acontecer dos salgadinhos quebrarem muito mais do que eles já quebram, né? No caso da batata palha não seria tão horrível, porque a batata palha já é uma coisa fininha, mas ela ficaria quase pulverizada, ela perderia aquele formato padrão dela, né? Que é o que é vendido. Então é por isso que vem bastante ar. E aí, em função de ter bastante ar também, de ficar mais espaçado, eles não botarem tanta batata palha ali dentro, a massa final acaba ficando mais baixinha. Então, vou botar isso aqui pro lado agora, para a gente poder continuar a nossa conversa. Então, chegou a hora da gente ver matematicamente como é que a gente expressa esse empuxo. Então, o Arquimedes se deu conta que esse empuxo, essa força de empuxo, é igual, vou pegar aqui, é igual ao peso do líquido deslocado. Certo, beleza. Mas o que é o peso mesmo? Né? Vamos lembrar disso. Como é que eu posso escrever peso? Peso é massa vezes gravidade. Então, aqui seria a massa do líquido, no caso, né? Então, eu posso dizer que o empuxo é igual à massa do líquido que eu desloquei, eu ponho na balança aquele líquido e multiplico pela gravidade. Mas agora, quando a gente estava fazendo a nossa revisão sobre densidade, a gente viu que a massa pode ser escrita de uma outra maneira. Olha só, já que densidade é massa sobre volume, se eu pegar esse volume aqui e passar ele lá para o outro lado multiplicando, o que vai acontecer? Eu posso dizer que a massa de um corpo é a mesma coisa que a densidade desse corpo vezes o volume dele, né? E aí, o que a gente pode pensar? Se eu estou falando da massa de líquido, eu estou pensando também na densidade do líquido e do volume de líquido, não o total que está no recipiente, mas o volume de líquido que eu desloquei. Então, o volume de líquido que seria deslocado. E aí, acaba nascendo a nossa expressão de força de empuxo. Então, como é que vai ficar a força de empuxo? Se a gente pegar essa expressão aqui agora e jogar aqui nesse cantinho, vai ficar assim. O empuxo, ele depende do quê? Ele depende da densidade do líquido, depende do volume de líquido deslocado e também depende da gravidade. Então, vamos anotar o que é cada uma dessas coisas aí. Deixa eu só tirar aqui. E é a nossa força de empuxo. Ela é medida em newtons, porque ela é uma força. Esse ρL significa densidade do líquido. Que a gente vai medir em quilograma por metro cúbico. VL é o volume de líquido que eu desloquei, metros cúbicos, e o G é a nossa já conhecida gravidade, medida em metros por segundo ao quadrado. Lembrando que esse volume de líquido deslocado
é igual ao volume do corpo submerso. Isso aqui a gente pode fazer uma nuvenzinha fofa à volta para destacar. Beleza. Então, essa é a nossa expressão de força de empuxo, o que faz bastante sentido, né? Então, assim, se eu estiver dentro de um líquido, se eu estiver considerando um líquido em que eu estou vendo uma densidade maior, ele vai ter mais matéria concentrada, ele vai ter mais capacidade de empurrar aquele corpo. Digamos que ele já vai ter um monte de matéria ocupando um monte de espaço, ele não vai querer mais um intruso ali. Então, essa força acaba ficando maior para empurrar para fora. A gente já tinha visto que a força de empuxo depende diretamente do volume ali também, a gente já tinha discutido essa parte. E a gravidade também entra ali. Então, significa que se eu conseguisse transportar uma piscina e colocasse ela lá em Marte, apesar da quantidade da água continuar a mesma, a densidade é a mesma, e se eu mergulhasse a mesma coisa dentro da piscina, eu teria menos empuxo em Marte do que eu tenho aqui na Terra. Ok? E aí, algumas coisas acontecem, daí eu comentei na live que a gente ia meio que voltar para a vibe de férias de verão, assim, né, falando de força de empuxo. Algumas coisas de força de empuxo, vocês já viram que eu já citei várias aqui, a gente acaba experienciando, né, experimentando dentro da piscina. Então, vamos de novo pensar em algumas situações que acontecem dentro da piscina, tá? Quando eu era criança, eu gostava muito de Harry Potter, eu ainda gosto, ainda sou super fã. E aí eu lembro que eu e meus amigos, a minha avó tinha piscina no prédio dela, e aí eu lembro que eu e meus amigos inventamos um tal de quadribol aquático, tá? E aí, entre várias ideias, algumas que não deram muito certo, o nosso pomo de ouro era um clips. Então, quem era o apanhador era o único que podia usar óculos de piscina daí, e ele tinha que procurar, né? O objetivo era procurar esse pomo de ouro pela piscina, assim. Então, eram clips, esse clips ele afundava quando colocado na água, e aí ele acabava ficando lá no fundo, não tinha risco dele flutuar. Uma outra situação que vocês provavelmente já vivenciaram na piscina é de estar jogando bola e daí daqui a pouco a bola cai na piscina ou simplesmente estar jogando vôlei, né, dentro da água e a bola ela não afunda, né? A bola quando cai na água ela simplesmente fica boiando ali. Se a gente abandonasse a bola ali, ela ficaria paradinha. Mas a gente não faz isso porque é divertido pegar a bola e tentar subir na bola, né? Empurrar a bola para baixo, assim, o máximo que dá, e depois soltar ela e ver ela subir sozinha, assim, e jogar água para fora. Coisas que a gente faz dentro da piscina. O que isso tem a ver com empuxo? Absolutamente tudo, tá? Olha ali para a apostila que a gente tem nessas situações de flutuação. Então, essa situação aqui, a primeira, a gente vai colocar que eu vou colocar entre aspas, que é a situação do pomo de ouro, que era a situação do nosso clips afundando lá na piscina. Então, quando eu tenho uma força-peso maior, a gente já está escrito ali, né? Empuxo menor do que peso, mas eu vou escrever aqui, peso maior, para ficar traduzido, digamos assim. Quando a força-peso é maior do que a força de empuxo, o corpo afunda. Aí daí realmente vai afundando e só vai parar de afundar quando ele atingir lá o fundo do recipiente. Tá? Então, aqui nesse caso, existe uma força resultante, né? Então, existe uma força resultante e essa força resultante ela é para baixo. Porque a força-peso é maior do que a força de empuxo. Essa cor aqui ficou muito parecida com laranja, pelo menos na minha tela. Então, eu vou trocar para roxo. Então, essa força resultante é para baixo, ela acelera o corpo para baixo. Numa outra situação, que é a situação quando a gente está tentando empurrar a bola para baixo, né, a bola acaba voltando sozinha para cima, porque o empuxo que ela está sentindo por estar toda afundada na água acaba sendo maior do que o peso dela. Então, quando o empuxo é maior, o que vai acabar acontecendo? Também vai existir uma força resultante, porque o empuxo vai estar maior do que a força-peso, só que essa força resultante agora vai ser para cima. Então, essa bolinha vai acabar
acelerando para cima e por isso que ela acaba parando lá na superfície, né? Ela vai subindo até que para na superfície. Por que ela para na superfície? Por que ela não vai subindo até os céus, assim, né? Bom, primeiro que a força de empuxo só existe enquanto ela está dentro do líquido, né? Então, no momento em que ela começa a sair do líquido, o que vai acontecendo? Essa força de empuxo, ela vai mudando de valor, ela começa a diminuir, até que chega naquele ponto em que a bola fica simplesmente paradinha ali na superfície, em que essa força de empuxo se igualou ao peso. Então, quando a gente tem essa situação de equilíbrio, nem o peso nem o empuxo são maiores. Eles são um igual ao outro. Sempre que o corpo flutuar, significa que o peso é igual ao empuxo. E nesse caso aqui, eu não vou ter força resultante. Ninguém vai ganhar o meu cabo de guerra, porque o peso vai estar se igualando à força de empuxo. Bom, então agora eu vou baixar um pouquinho a câmera, a tela do meu notebook para poder gravar um experimento que eu quero fazer com vocês, tá? Deixa eu botar essas coisas para cá e puxar os meus equipamentos para o experimento. Então, eu quero ver se meu rosto ainda continua aparecendo. Aqui, então, temos um ovo dentro de um copo com água, um pote de sal e uma colherinha aqui para a gente ir ajustando o sal do nosso ovo. Deixa eu baixar um pouquinho mais. Assim, eu quero que vocês ainda me vejam enquanto eu tô falando, mas eu quero que vocês enxerguem bem isso aqui. Bom, então o que eu fiz? Isso aqui é como se fosse uma situação daquelas em que a gente vai fazer um ovo cozido, não sei, para janta, para almoço, enfim. E aí a gente coloca o ovo dentro da panela e cobre ele com água. A gente sabe que um ovo bom, um ovo que ainda pode ser consumido, vai ficar no fundo do recipiente. Então isso já fica uma dica aí, se o ovo de vocês boiar, é porque tem gases de decomposição lá dentro já. Então é sinal de que ele já não está mais bacana para vocês consumirem. E aí a gente vai analisar essas questões de flutuação aqui com o nosso ovo. Nessa situação em que o ovo está lá embaixo, em que eu coloquei ele na água, ele afundou, é aquela primeira situação que a gente tinha visto, né? A força-peso do ovo está sendo maior do que a força de empuxo que a água está gerando nesse ovo, então ele não está sendo capaz de flutuar, certo? Então a força-peso é maior do que a força de empuxo. Uma das maneiras da gente aumentar a nossa força de empuxo seria aumentar o volume de líquido deslocado. Só que a gente não vai conseguir fazer isso nessa situação porque o ovo já está completamente submerso, né? Então não tem como a gente modificar essa variável. Uma outra maneira de aumentar a força de empuxo seria mudando a gravidade. Então a gente poderia levar esse experimento para um local que tenha uma gravidade um pouco maior. Só que isso não seria muito vantagem para a gente porque a gente também estaria mexendo na força-peso que estaria atuando em cima do ovo, então a gente não teria muitos efeitos. Então, por que o sal está aqui? Porque uma água salgada é uma água que tem uma densidade maior. Então, no momento em que eu adiciono sal no copo com o ovo, eu vou aumentando a densidade desse líquido e a gente vai ver se eu consigo aumentar o suficiente para fazer esse ovo flutuar. Deixa eu abrir aqui o potinho. Preciso dizer que é a primeira vez que eu faço esse experimento, então se algo não der certo, vocês já sabem, né? Estamos aqui experimentando, coisas de quarentena. Então, a gente adiciona o sal aqui na água, vou dar uma mexidinha. Peço desculpas aos veganos, se tiver algum aí. Para fins de experimento. Ainda não modifiquei a densidade o suficiente, então eu vou secar minha colher aqui e tentar adicionar mais sal. Tadã! Consegui, depois de muitos e muitas colheres de sal, ainda bem que eu não uso tanto aqui em casa, eu consegui fazer o ovo flutuar. Deu certo! Então tá. Então o que aconteceu, né? Nesse momento em que a gente conseguiu fazer o ovo flutuar então dentro da água, o que a gente acabou fazendo? A gente conseguiu aumentar a força de empuxo que
estava sendo feita sobre o ovo. O peso do ovo continua o mesmo, só que agora, como a gente aumentou a densidade da água, a gente elevou o valor da força de empuxo também. É a capacidade desse líquido de fazer uma força de empuxo maior. No momento agora em que a gente tem o ovo parado ali, ele está flutuando na superfície, significa que a gente não tem nenhuma força resultante. Então, nem a força peso, nem a força de empuxo estão vencendo. Então, toda aquela intensidade de força que o ovo está sentindo para ser puxado para baixo, pela força peso, a força de empuxo está equilibrando e empurrando ele para cima. Então, nessa situação em que o corpo está flutuando, a força peso e a força de empuxo têm o mesmo valor, elas são iguais. Para a gente visualizar aquela terceira situação, então, em que a força de empuxo seria maior do que a força peso, eu não sei se vocês estão conseguindo perceber pelo vídeo, mas eu acho que sim, tem um pedacinho do ovo que está para fora do líquido. Ele não está completamente submerso ali, né? Ele não está boiando lá no meio. Então, se eu der uma empurradinha no ovo aqui, o que vai acontecer? Ele vai acabar, nessa situação que está o ovo inteiro mergulhado, como eu estou deslocando um volume maior de líquido, a força de empuxo vai acabar ficando maior do que a força peso. E aí vai existir uma força resultante para cima, que vai fazer o ovo acelerar, e aí ele vai subir até a superfície. Por que ele para e não sobe infinitamente? Porque no momento em que ele chega nesse ponto aqui, em que a força de empuxo passa a valer a mesma coisa que a força peso, ele chega num equilíbrio de forças. Certo? Então esse era o experimento que eu queria mostrar para vocês. Agora eu vou tirar essas coisas daqui e vou levantar a minha câmera de novo. O que eu quero resolver com vocês agora, então, é um exercício de exemplo, para a gente poder botar a mão um pouquinho nos números. Vocês vão ter que retomar algumas coisas de notação científica, porque são números relativamente grandes até que a gente trabalha. Então, a gente precisa... É legal fazer um exercício de exemplo antes de vocês partirem por conta, né, para as atividades de vocês. Tá? Então, vamos dar uma olhada ali no que ele está pedindo para a gente nesse exercício de exemplo. Já separa marca-texto. Marca-texto é super importante para a gente poder fazer a leitura. Então, olha o que ele diz ali, ó. Tem um cilindro metálico e o volume desse cilindro é de... Nossa! Peraí. Achei que era minha marca-texto. Agora vai. O volume desse cilindro é de 8 vezes 10 na menos 6. Só que ele está submerso pela metade. Submerso pela metade. Isso é importante da gente destacar. A gente quer saber qual é o valor do empuxo, então essa é a nossa pergunta da questão aqui, sendo que a gente conhece algumas informações aqui, né? A gravidade a gente vai considerar que é 10, como sempre. Isso aqui é a densidade do mercúrio, ó, porque esse cilindro, ele está flutuando no mercúrio. Então, se a gente for fazer um desenho dessa situação, porque desenhar sempre ajuda a gente a enxergar, como é que faria, né? Como é que seria esse desenho? Por que a cor não sai como eu quero? Aqui. Então, imagina um recipiente aqui, tá? Eu vou pintar esse recipiente de uma cor cinza, porque Mercúrio é cinza, né? Mercúrio é o único, um dos únicos, ou único, depois vocês vão conferir isso aí com a Simone, metal no estado líquido em temperatura ambiente. Então, esse aqui é o nosso pote de mercúrio, altamente tóxico, né? Um experimento que a gente não faria no colégio. Aqui. E dentro desse líquido, então, de mercúrio, eu vou mergulhar o meu cilindro. Só que ele vai ficar submerso só pela metade. Então, opa, o que eu fiz aqui? Então, o que vai acontecer? Uma parte do cilindro vai ficar para fora e a outra parte vai ficar para dentro, tá? Mergulhamos ali o nosso cilindro. E aí, o que a gente vai lembrar? Como é que a gente calcula mesmo o empuxo que um corpo está sentindo? Para onde que vai ser essa força de empuxo primeiro, né? O mercúrio vai estar empurrando o cilindro para cima e o empuxo vai estar apontando para lá. O empuxo a gente descobre calculando a densidade do líquido, multiplicando pelo volume de líquido que foi deslocado e multiplicando ainda no fim pela gravidade. Então, vamos ver o que a gente já tem de informação aqui. A densidade do líquido está aqui, a gente já sabe, ela é 13,6 vezes 10 na 3.
o volume de líquido deslocado é só metade desse número. Então, o nosso volume de líquido deslocado vai valer 40 vezes 10 na menos 6. Quando a gente tem esses números assim com notação, vocês lembram, né? A gente mexe só no da frente, ali a gente não mexe naquele expoente. Aquele 10 na menos 6, por exemplo, ele está indicando só o número de casas que a gente teria que deslocar a vírgula. E a gravidade também está aqui, ela vale 10. Então, chegou a hora da gente substituir esses valores lá na nossa equação. Então, quanto que vai ser, quanto que vai valer a força de empuxo? Ela é a densidade, que é 13,6 vezes 10 na 3, que multiplica o volume, que está lá em cima, 40 vezes 10 na menos 6, vezes a gravidade, que vale 10. Aí, como é que a gente faz isso mesmo? A gente primeiro finge que aqueles expoentes não estão ali. Então, a gente vai fazer essa conta aqui, 13,6 vezes 40 vezes 10. Se a gente fizer essa multiplicação, a gente vai achar um número que vale 5.000. Deixa eu trocar a caneta aqui. Vale 5.440. Achamos esse número. Agora, a gente olha para aquilo que a gente tinha deixado para depois, né? Se eu tenho 10 na 3 multiplicando o 10 na menos 6, aqueles expoentes lá em cima, eles se somam, fazendo uma corzinha diferente para destacar. Então, esse e esse, os expoentes somam. Então, aqui embaixo vai ficar 10 na 3 mais menos 6, vai ficar 10 na menos 3. Isso aqui é a mesma coisa que, vamos pegar essa vírgula, né? 10 na menos 3, eu tô com a vírgula aqui, significa que esse número era menor, então eu vou andar com a minha vírgula 3 casas para a esquerda. Então, aqui é o 10 na menos 3, menos 2, menos 1, 0. 10 na 0. Então, a gente acabou descobrindo aqui que a força de empuxo é a mesma coisa que 5,44 newtons. Então, descobrimos a nossa força de empuxo. A letra B, por sorte, ela é mais rápida da gente fazer. Porque a letra B quer saber qual é o valor do peso do cilindro. Tá? E aí, para a gente saber o valor do peso, o que, que a gente vai lembrar? Que numa situação em que o corpo está flutuando, vou até pegar uma marca-texto e pintar de vermelhinho aqui dentro. Uma situação em que o corpo está flutuando, o que, que a gente vai sempre lembrar? Que o peso do corpo é igual ao empuxo que ele está sentindo, porque as forças têm que se equilibrar. Então, se o empuxo está valendo 5,44, a força-peso que está aqui embaixo precisa valer a mesma coisa. Então, eu vou fazer o item B aqui embaixo. Tá? No caso aqui, então, já que o peso é igual ao empuxo, o peso vai valer 5,44 newtons. Tá? Então, essa era a letra B e a letra A eu vou destacar de verde. Que eu fiz ali de verde também. Ok, gente? Então, isso era o que eu tinha para apresentar para vocês sobre a força de empuxo. Eu espero que tenha feito sentido para vocês. É uma força que principalmente os problemas que aparecem ali envolvem, por exemplo, icebergs, envolvem navios flutuando, envolvem situações em que tem corpos realmente flutuando em alguma situação ou completamente imersos, criança fazendo água da banheira transbordar, enfim. Ele tem uma série de aplicações, assim como as outras forças que a gente estava estudando também. A grande diferença é que agora a gente está olhando para corpos imersos em fluidos e não mais mexendo com forças só com coisas sólidas. Então, desejo para vocês aí bons estudos, fiquem em casa, se cuidem. Beijinhos!